Oi, gente linda, tudo bom? Aqui é a Chalmé. Espero que estejam todos bem, saudáveis, tranquilos, resilientes. Eu abri o vídeo agora, daqui a pouquinho eu vou começar minha aula de dança, minha aula online, né? Que a vida muda, mas ela não para. Vamos continuar as atividades. E me deu vontade de compartilhar uma história que eu acho que tem muito a ver com esse nosso período de isolamento, né? É uma história verídica, é uma história que aconteceu num dos retiros de mulheres que eu conduzo, Poderes do Feminino. E a história ela tem um final feliz, tem um final agradável, gentil, mas ela também fala como a gente age na escassez e nos momentos difíceis, como esses momentos requisitam da gente paciência, paciência com o tempo do outro, compartilhamento, dividir as coisas, enfim. É uma história que me ensinou muito, então vou contar ela aqui para vocês. Estávamos no Poderes do Feminino. Naquele grupo nós tínhamos um grupo de mais ou menos umas 20 mulheres, talvez eu esteja errando um pouco nesses números. Um grupo super eclético, a mais velha de nós tinha 76 anos e a mais nova de nós tinha 16 anos, inclusive eram neta e avó, uma lindeza de família. E eu preparei para aquele final de semana muitas atividades que iam trabalhar muito o cerne do feminino, que é a relação com mãe, com avó, com a ancestralidade feminina, enfim, muitos exercícios, renascimento que traz memória de parto. Eram atividades com um cunho emocional muito forte. Então eu levei para uma atividade de integração, ou seja, uma atividade para todo mundo ficar bem, tranquilo, uma atividade lúdica, que são as Ancient Doll, as bonecas ancestrais. Na verdade é um antigo ritual feminino e como eu acredito muito, né, no potencial das artes, eu utilizo muito dos recursos da arte terapia e da dança terapia. A arte é uma maravilha, né? Ela te leva por uma consciência e depois ela te traz de uma forma gentil. Então, tá sempre presente nos meus encontros alguma atividade assim. E aí, o que consiste essas Ancient Dolls? A gente constrói bonequinhas ancestrais. Enquanto a gente executa isso, a gente traz o sentimento de honra e de gratidão às nossas ancestrais, inclusive para que, através dessa honra, a gente se libere um pouco das dores que elas carregam. Para essa atividade, eu fiz duas compras. A primeira compra, uma sacola grande de tecidos e uma segunda sacola com tesoura, uma tesoura para cada uma, botões, linha, agulha, laços, tudo que poderíamos usar naquele momento. Em cima da hora, mais mulheres se inscreveram pro encontro. Aí eu voltei à loja, fiz uma segunda compra com mais ou menos umas 3 tesouras, algumas agulhas a mais, linhas a mais, era uma sacola menor. Beleza. Estávamos lá na hora da atividade, expliquei para todas as mulheres como a atividade ia acontecer e todas nós nos pusemos no caminho, numa trilha bonita no meio da mata, em direção a Tipi, que é uma oca xamânica. Esse lugar é maravilhoso, Terra Luminous, ele é nosso parceiro agora nos grupos de feminino, né? Fomos até a Tipi, uma oca, onde iríamos fazer essa atividade. Bom, percebemos que a primeira sacola, a sacola com mais materiais, havia sumido. Eu, a produtora e a assistente, nós três procurando aquela sacola, ninguém achou aquela sacola. Nós só tínhamos a sacola de tecido e a sacola menor com 3 ou 4 tesouras, algumas agulhas, enfim, não tinha material suficiente. E quem conduz grupos sabe que às vezes a gente programa uma coisa, mas chega lá a gente não faz o que foi programado.
porque o campo vai se mostrando, né? E aí as necessidades são outras. Como eu confio muito no campo, eu falei, bom, vamos ver a que propósito isso vai servir. Eu tô a serviço desse propósito, não sei qual é. Ah, e mais um detalhe, a hora que a gente ligou a caixa de som com o som para colocar uma musiquinha ambiente, para todo mundo experimentar aquilo de um jeito tranquilo, a luz deu um estalo, um curto, e apagou a luz principal. Então estávamos na penumbra para fazer um trabalho manual sem material suficiente. Eu falei, bom, não sei que bicho vai dar isso. Vamos lá. Falei, bom, gente, vamos começar. Coloquei os tecidos e falei, olha, aqui nós temos essas tesouras, linhas, agulhas, a gente constrói a boneca como combinamos. Bom, não tardou para a confusão se instaurar, né? Uma pegou a tesoura, falou, não, eu começo. A outra começou a demorar. Aí uma viu aquela demora, falou, não, gente, vamos fazer o seguinte para dar tempo para todo mundo. Você risca os moldes, você corta, você faz isso, tentou transformar aquilo numa linha de produção. Aí alguém não concordou com a linha de produção, falou, não, eu não sei pregar botão, eu não quero ficar aqui não, isso não vai dar certo. A família começou a brigar, falou, não, não faz isso, não, faz assim, pô, você tá fazendo errado. Né? A família tem mais intimidade, embarcaram lá numa briga familiar. Uma se afastou dizendo, pô, não tem material para todo mundo, não vai dar certo isso. A outra cruzou os braços e falou, eu vou ficar lá até essa confusão baixar. Não sou obrigada. Se retirou, enfim, um caos. E eu olhando aquilo de fora, falei, caramba, o que tá acontecendo? E aquela musiquinha tranquila de fundo, aquele New Age, que não tinha nada a ver com o caos do momento, começou a me irritar. Eu falei, credo. Fui lá e desliguei a música. Tem nada a ver com esse momento, essa música. E fiquei observando e me perguntando com quem tá o fio. Por que eu falo isso? Com quem tá o fio? A gente fala sempre nos grupos de feminino, né? Que os círculos femininos, eles são chamados de círculos para lembrar que todo mundo é igual. Que não tem uma professora ali. Tem uma mulher que puxa um fio e a tecelagem é feita por todas que estão lá, né? Mas em alguns momentos esse fio também sai voando da sua mão e vai para outra pessoa e você precisa ver aonde ele vai cair. Eu fiquei observando onde está o fio. Quando eu desliguei o som, as vozes todas e as reclamações baixaram, né? Porque estava sem música. E vó Marlene, a mulher de 76 anos que estava com a gente. Aliás, vó Marlene, um beijo para a senhora. Amo a senhora, fique em casa, vó Marlene. Não ouça nenhum bobão dirigente político, ouça a ciência. Fique em casa, vó Marlene. Pronto, falei. Tem um depoimento da vó Marlene aqui no feed e tem no YouTube também, no meu canal no YouTube. Vó Marlene, um ser humano maravilhoso. Vó Marlene, 76 anos, começou a contar as histórias dela. Histórias tristes, histórias felizes. De repente, ela começou a juntar o povo em volta dela. Quem tinha se afastado porque estava irritada começou a se aproximar para ouvir vó Marlene. A outra que estava lá esperando a confusão passar porque não era com ela, começou a se aproximar para ouvir vó Marlene. Ou seja, vó Marlene fez uma costura humana. O fio foi para a mão dela, para essa anciã maravilhosa que estava com a gente dentro dessa oca. Todas as pessoas sentaram em volta de vó Marlene para escutar as histórias dela. Para resumir, vó Marlene acabou com o caos. Nós achamos a sacola no dia seguinte. Não me perguntem como a gente não viu. A sacola sempre esteve lá, a sacola de materiais. E, obviamente, 2 horas não foi suficiente para todas as mulheres terminarem a sua boneca.
Elas foram com a boneca parcialmente feita e, para minha surpresa e para minha alegria, todas elas terminaram a boneca em casa e mandaram foto da boneca no nosso grupo no WhatsApp. Tamanha era a vontade a vontade mesmo, né, de se harmonizar com as ancestrais e entrar nesse processo de honra e de gratidão. O que eu tô querendo dizer com isso? Primeiro, uma anciã acabou com o caos. Eu acredito nos anciões. E são eles que a gente está protegendo agora, né? Não deixando eles saírem de casa. Abre um vídeo, fala com eles as histórias deles. As histórias deles têm uma sabedoria intrínseca de vida. Segunda coisa, o que a gente pôde conversar disso? O grupo inteiro conversou sobre isso, sobre como é o nosso comportamento na escassez. A escassez, ela traz à tona as nossas sombras, as nossas irritações, e ela nos desafia, né? A escassez, os momentos de grande desafio são oportunidades para exercermos a paciência com o tempo do outro, a colaboração, o compartilhamento, o dar, o emprestar. Tá todo mundo no mesmo barco, né? Não é possível que a gente se retire e diga o problema não é meu nos problemas sociais, porque é uma costura humana e todos nós, de alguma maneira, temos responsabilidade em tudo que acontece. Foi uma história que me trouxe muito entendimento e me trouxe também essa confiança nos anciões e na sabedoria intrínseca, porque os nossos ancestrais também já passaram por restrições, por guerras, por vários momentos difíceis. Então a gente tem a sabedoria de passar por uma restrição, porque é herança dos ancestrais. Da mesma forma que a gente tem ainda memórias de escassez que vem deles, a gente tem também a sabedoria para passar por isso. Então, é isso que eu gostaria de compartilhar. Primeiro, observar o nosso comportamento nos momentos de escassez e fazer disso uma oportunidade para exercer a paciência, o compartilhamento e o nosso lado humano. Segundo, proteger nossos anciões. Até me emociono, porque eu confio demais nessa sabedoria que costura pessoas e que harmoniza o caos. E terceiro, confio na minha e na sua e na nossa sabedoria ancestral de passar por isso e sobreviver sadiamente no corpo e também na mente e no espírito e de todas as formas que a gente puder. Um beijo grande, até!